Pode Júris, começando mais um programa hoje aí para nós. Hoje com um convidado ilustre, Dr. Carlos Fernandes, delegado de Polícia Civil. Dr. Carlos, um prazer receber o senhor aqui hoje. E para quem não sabe, é uma honra especial para mim, porque nós cursamos a Faculdade de Direito juntos. Então é um prazer enorme ter o senhor aqui no nosso programa. Doutor Wendel, muito obrigado, doutor Lucas, pelo convite. A honra é toda minha em estar aqui com vocês, participando desse programa de vocês, né? E a honra foi toda minha ter feito a faculdade, né? Longos 5 anos, né? Isso aí. Na faculdade, mas foi um período muito bom, de muito aprendizado. Doutor Carlos, faça as palavras do Dr. Wendel, as minhas. Sinta-se acolhido aqui no nosso escritório, no nosso podcast, tá? Vamos começar aqui, doutor, falando do senhor primeiramente, né? Quem é o doutor Carlos, por onde já passou, fala um pouco aí da sua vida pregressa, né? Na delegacia costumam muito pegar a pregressa dos conduzidos, né? Vamos pegar a pregressa do senhor. Então, o Carlos é uma pessoa muito simples, né? Natural de Santa Vitória, nasci no ano de 81, morei na zona rural até 1989. Se não me engano, meu pai e minha mãe diziam que a gente tinha feito 31 mudanças nesse período, até 89. De 81 a 89? Sim, sempre na zona rural. E aí, em 89, mudamos para Santa Vitória, juntamos tudo que a gente tinha lá. Meu pai juntou, deu para comprar um barraco lá em Santa Vitória. A gente fixou lá, meu pai começou a trabalhar de funcionário público lá em Santa Vitória. E nossos irmãos continuamos a estudar. Vocês são quantos? Nós somos 4 irmãos, mais uma irmã de criação, então somos 5 irmãos. Então começamos a estudar. Eu e o Fernando, eu acho que tivemos mais afinidade com a escola, mais vontade, mais percepção. E eu ingressei num serviço lá em Santa Vitória. Meu primeiro emprego, na realidade, foi numa funilaria. Meu irmão também trabalhou numa funilaria. A gente ficou lá por... Esse Fernando? O Fernando hoje é analista do Ministério Público de Santa Vitória. Que isso. E aí a gente ficou nessa funilaria lá por uns 5, 6 meses, falou, acho que não é a nossa praia. Aí a gente ingressou no comércio. O Fernando foi trabalhar no supermercado e eu fui trabalhar numa loja chamada Casa São José. Lá vendia de botão para camisa, papelaria, uma peça de bicicleta. Santa Vitória ou aqui? Santa Vitória. Tem também? Tem alguns bazar, né? E eu fiquei lá por 12 anos. Então... foi um local que eu aprendi muito, né? O Somário Cândido, meu patrão, né? Fiquei 12 anos lá e foi nesse período que a gente resolveu fazer uma faculdade. No primeiro momento não era o foco, não era o direito. Isso, eu até ia perguntar, da onde veio aquele interesse, aquela paixão, aquele start para prestar aí o vestibular para direito? Então, aí a gente começou prestando para a área médica, tentamos prestar para farmácia e sempre outras cidades. A gente tentou no Juiz de Fora, tentando em Uberlândia, e sempre a dificuldade financeira de estar arcando, talvez se passasse na faculdade, despesas ali. E aí a gente sentou, meu irmão falou assim, vamos escolher um curso em Ituiutaba. Sempre tinha os ônibus da prefeitura que trazia, né? A gente escolheu o curso de Direito. E aí, o curso de Direito foi por causa de que era mais viável? Sim, mais viável, um curso mais interessante pra gente. Só que o que aconteceu? A gente não podia prestar no mesmo ano. A gente não tinha condições de pagar as 2 mensalidades. Aí eu falei assim, você é mais velho, eu comecei o curso, né, em 2002. Aí fiz a inscrição no FIES, fui selecionado pelo FIES, e aí deu uma aliviada. Aí no ano seguinte o Fernando também ingressou também com o FIES, né? E tem pessoas que são muito importantes na nossa vida, que nessa época precisava de um fiador, né? E aí você vê uma situação dessa, pessoas que precisam ter um nome, bens, né, para estar garantido aquele valor, e foi até a patroa da minha mãe que me garantiu, né? Foi a minha fiadora, né, por longos 5 anos aí. E posteriormente ao curso, né, porque durante o curso você vai pagando um juro. Sim, e eu também fiz fiz a faculdade pelo FIES, porque quem não sabe, antigamente
a UENG Ituiutaba era particular. Era estadual só no nome, mas a mensalidade era ali quase. A gente saiu, isso aí vem a dolorosa. Graças a Deus eu peguei a parte que não. E ali foi assim, e também passei no vestibular, meu irmão também, e foram uns longos 5 anos de ida e volta para Santa Vitória. A gente vinha, e voltava todo dia? Todo dia de ônibus, e no outro dia cedo acordava às 6 da manhã para ir trabalhar. Era à noite a faculdade? Faculdade à noite, exatamente. E aí, durante a faculdade, a gente começou a estudar. E eu falo sempre para todos que querem prestar uma faculdade da importância de se estar fazendo uma faculdade com levar a sério, né? com afinco, estudando, né? Aprendendo com os professores. Mas a faculdade dá base para o concurso de delegado? Muita base. O que não dá base é você ir para faculdade todo dia e ficar olhando o professor lá, passando aquela básica, né? E você não aprofundar. Né? E eu sempre fazia o seguinte, eu fazia resumos de livros, né? Eu passava aquela matéria para estudar, eu sempre tive dificuldade em somente leitura. Aí eu começava a escrever, fazer o resumo daquela parte mais importante da doutrina, das classificações. E aí a gente ingressou, aí veio outra questão, concurso para oficial de justiça em Santa Vitória, só tinha uma vaga, e eu e meu irmão queria prestar. E o meu irmão bem mais inteligente que eu falei assim, então você vai para Santa Vitória que eu presto para Ituiutaba. Eu já estava entrosado aqui. Aí fizemos assim, Fernando prestou concurso para oficial de justiça em Santa Vitória, eu sabia que eu não dava conta de concorrer com ele, né? Ele passou em primeiro lugar, e eu fui e passei para oficial de apoio judicial aqui em Ituiutaba, eu me lembro. Em 2006. No fórum? No fórum, fiquei por 3 anos. Eu pergunto porque se a faculdade dá base para o concurso de delegado, o senhor falou que sim, o senhor aprofundava, né, em casa, porque eu assisti uma palestra de um professor há uns anos atrás que ele falava o seguinte: na faculdade você assiste aula, estudar você estuda em casa. E dito isso, a gente vê muitas pessoas, até eu sou uma pessoa que adota esse tipo de discurso. No meu entendimento, até nas entrevistas passadas, para mim a faculdade ela não te prepara para iniciativa privada, que no caso a advocacia, e nem para concurso público. A faculdade ali ela vai te doutrinar, no meu entendimento, para você ser um professor, para você lecionar, para você fazer um mestrado, um doutorado, para a área acadêmica, no meu entendimento. Eu creio que ela é muito voltada para isso. Para concurso, seja qual natureza for, o direito abre um leque, né, para várias áreas, para vários tipos de concurso, e tanto para a área de concurso quanto para a iniciativa privada, que é a advocacia, para mim eu creio que a faculdade de direito em si não dá essa bagagem. Mas para o senhor, então, o senhor diverte esse entendimento? Sim, eu acho que uma das últimas turmas boas e mais maduras que tiveram na faculdade foi a nossa de 2006 e da faculdade do meu irmão de 2007. Para você ter uma noção, a nossa aprovação no exame da ordem, quanto que a gente finalizou, foi acima de 70%, 80% dos que prestaram. Então era uma turma que era engajada, claro que tinha o seu divertimento, né? Mas pode faltar, né, doutor? Não podia, né? Então, mas tinha esse engajamento, essa dedicação, esse estudo. Acho que eu soube ali controlar muito essa situação de resenhas, estudos e visualizar o pós-faculdade, porque a gente sabe... Tinha um objetivo, uma meta, né? Sim, a gente sabe que o curso de Direito é um curso muito bom, que te abre um leque muito grande, mas você tem que ter um norte para delinear ali, né, o que você quer. Saí da faculdade, eu falei assim, olha, eu acho que não vou advogar, mas meu primeiro passo é conseguir a carteira da OAB. Sim. A gente prestou, passei, tranquilo, tá aqui a minha carteira da OAB. Cancelei ela, porque eu já era funcionário público, né? Por conta do Tribunal de Justiça. E aí veio a questão do delegado. Isso, e como foi esse start? Como que foi esse despertar aí para essa carreira que é uma carreira que eu penso assim, tem que ter alguma aptidão, tem que ter alguma ligação ali com esse tipo de carreira, porque não é uma carreira fácil.
Não é um serviço que é tranquilo. Dentro dos serviços que você pode escolher dentro do leque jurídico. Como foi esse despertar aí para prestar para delegado? Então, aí surgiu aquela escolha nossa. Meu irmão falou, vamos prestar para direito. Sempre seu irmão. Sempre junto. Direito, vamos fazer direito. E aí vem aquela atração pela carreira policial, que eu sempre tive. Eu sempre gostava muito de ver reportagens policiais e tudo mais. E aí eu falei assim, não, eu quero ser delegado. Quero ser delegado de polícia, mas enquanto isso vamos fazendo os concursos. Sim. Aí beleza. Mas por que não a gente? O agente também, um escrivão também. Não, pensa. eu acho louvável, a carreira linda, mas se eu já estava fazendo o curso de Direito, né, eu já queria buscar o cargo de delegado. Né, porque eu acho que as carreiras policiais, né, seja ela a nível estadual, a nível federal, o ápice é delegado. Então eu falei assim, vou concentrar na carreira para delegado. E aí passei no concurso, continuei a estudar, e aqui no fórum a gente trabalhava por meio período. Né? E aí saí da faculdade e comecei a estudar em casa. Na realidade, primeiramente deixei uns 6 meses mais livre, mais tranquilo, né, para aquela descansar. Aí comecei a estudar. Aí beleza, saiu o concurso para delegado de Minas. Falei, e agora? Aí falei assim, vou começar a estudar e daqui a pouco eu pago um cursinho. Mas eu não estava ali falando, eu não vou passar nesse concurso. E aí escrevi, prestei a primeira fase, fui aprovado. Aí eu falei assim, agora eu tenho que dedicar no cursinho. Mas aí dava mais ou menos 3 meses para a segunda fase. E a segunda fase de delegado de Minas é a mais difícil de todas. E aí eu falei assim, agora eu vou me dedicar. Aí fiz o curso, que era LFG na época, né? Facilidade de ir diretamente aqui no cursinho. E aí prestei, passei e no final fui o 4º colocado no estado de Minas. No estado de Minas, legal. Na prova final para delegado, fui o 4º colocado e tive a honra de escolher a minha cidade. Tive a honra de ir para Santa Vitória. Até qual que poderia escolher? Não, aí, por exemplo, tem 300 vagas. O primeiro colocado vai e escolhe a primeira para onde quer ir. O segundo colocado escolhe para onde quer ir. E aí, eu não queria trabalhar em Santa Vitória. Até por conta, eu falei, trabalhar na cidade da gente, mas aí tinha somente Santa Vitória. E aí eu acabei... legal, né, doutor? Imagina, voltar para a cidade de Natal como delegado, um sonho realizado. Muito legal. E aí trabalhei lá por 2 anos ainda, né? Dr. Gontijo ainda, o saudoso Dr. Gontijo, que eu aprendi muito com ele, né? Ele estava ainda prestes a se aposentar, trabalhei com ele lá por um período, e aí depois assumi, fiquei lá mais uns 2 anos e fui removido para Ituiutaba. Doutor Carlos, mas nem tudo são flores. Nós vemos aí hoje que o trabalho policial realmente me parece muito que vocês estão lá enxugando gelo. Vocês prendem uma pessoa agora, detêm uma pessoa e infelizmente os lastros da justiça com a impunidade são muito grandes. Eu acho impunidade porque realmente não ressocializa ninguém, enfim. E como assim que o senhor encara esses fatos, essa dura realidade do policial hoje no Brasil, que faz o seu trabalho e vê quase que instantaneamente o seu trabalho sendo desfeito pelo judiciário? Como que são essas inglórias da profissão? Eu acho que a primeira culpa é dos advogados. Não, nós só utilizamos a legislação vigente. Defendemos direitos. Brincadeiras à parte. Não, sim, com certeza. A gente sabe que eu prefiro trabalhar num caso que tem advogado, com certeza. Dá uma lisura, né? Uma transparência. É verdade. Mas é o seguinte, eu trabalho com a legislação brasileira. A gente tem uma legislação que eu acho que ela até é rígida, penas altas, mas eu acho que o que não funciona no Brasil também, né? É muito antigo, né? Mas o que não funciona no Brasil mesmo é execução. Né? O nosso processo penal, eu acho que ele tem muito recurso, né? Eu acho que a execução da pena em si, ele é muito frágil, né? Ele dá muita abertura pro reeducando quando está cumprindo pena, tem muitas brechas na lei. Então acho que deveria ser mais rígido o cumprimento da pena. Né? Falando da prática agora dentro da delegacia, uma coisa que sempre me chama curiosidade.
advogado, que a gente discute, debate aqui, o advogado, até no último hoje nós tratamos sobre... Você foi um advogado criminalista. Criminalista, para ele ser criminalista, fazer um nome na área criminal, ele não tem que saber o Código Penal e o Código de Processo Penal. Tem vários crimes, o crime ambiental, o contrabando de descaminho, tem um crime de trânsito. Então tem vários crimes que ele precisa ter conhecimento ali. Na figura de delegado, às vezes a gente vai na delegacia e fala, quem está no trânsito agora é a doutora fulano, quem está no tráfico é o doutor ciclano. Essa divisão é feita por especialidade também do advogado, do delegado que só atua naquela área e atuando muito naquela área fica um expert naquela área ou não? Ou tem uma política interna? Quem tem mais afinidade? É por afinidade? Como que funciona? Então, eu sempre gostei de especializadas, mas nem sempre é possível trabalhar dessa forma. Por quê? Quando eu que cheguei em 2010, 2011, a gente chegou a ter 11 delegados de polícia aqui. Então dava pra gente separar as especializadas. Você vai... Depois o senhor veio pra cá? Sim. 2 anos lá e até hoje? 2011 vim pra cá e aí você vai ficar na tráfico, você vai ficar no homicídio, você vai ficar em mulheres, você vai ficar no meio ambiente, estelionato. Mas o problema é que hoje nós somos 3 delegados para dividir todo... Hoje foi reduzido a 3. Sim. Há 3 delegados de polícia atuando no expediente. Então dificulta muito você ter essas especializadas. Tem tráfico de drogas, homicídio, que é uma delegacia pesada, a delegacia de mulheres, que tem muito serviço, né? Então muitas das vezes o delegado regional, o chefe de departamento, não consegue ali formar as suas especializadas. Eu sou um defensor das delegacias especializadas, porque assim você tem o conhecimento de quem está praticando o crime, de que modo, onde ele está sendo praticado, você conhece mais quem são aqueles autores mais contumazes na prática delitiva, né? Então você, como você diz, vai ficando mais expert naquela investigação. Mas infelizmente não... Então não tem delegacia especializada por falta de recurso humano, então? Sim, hoje ainda funciona, a gente está levando, sim. Não sei até a que ponto a gente vai conseguir, mas a gente já debateu também de não se ter a delegacia especializada. Deixar uma coisa mais geral. Falar, você vai responder 30 dias por qualquer crime, mas por outro lado também tem aquela questão de você saber lidar com qualquer crime, né? Porque se você trabalhar... Mas o conhecimento acaba que fica superficial, né? Sim. É igual o advogado. O advogado que ele não se especializa numa área, igual o doutor Wendel, especialista em direito previdenciário e direito trabalhista. Então, ele não basta saber só a lei do direito previdenciário. Então, tem várias legislações ali esparsas. Por exemplo, tratado trabalhista, FGTS, férias, né? Que às vezes... Portarias, normas, enfim. Então, acaba que, igual... Eu dou um exemplo prático. Eu, como advogado, eu consigo me encontrar numa área, né? Terminei a faculdade e tal, comecei a trabalhar com o Dr. Wendel, ele já fez o nome dele nessas áreas. Então, assim, nossa, eu gosto muito de civil, pré-serviço em previdenciário e trabalhista, às vezes mais um pouco me aparece que é um pouco de criminal, então eu fico um pouco geral de tudo. E aí acabou que eu encontrei uma área, para mim é uma área que eu estou seguindo, mas o que fez me despertar é justamente, se eu for um clínico geral, acaba que o clínico geral sabe um pouco de tudo, no final o conhecimento dele pode ser raso, não vai ser um especialista naquilo ali. Então a pessoa tem que ver, não, cara é especialista, igual o senhor falou. Eu pensava dessa forma, às vezes é bom ter não ter uma delegacia especializada, porque você sabe um pouco de tudo, mas acaba que você não aprofunda e seu conhecimento fica superficial, assim, em cima do crime, né? Em cima de quem está praticando o ato. Né? E o crime, ele se atualiza, ele se moderniza. A forma de atuar, a forma de transportar a droga lá da Bolívia para cá, ela não é constante da mesma forma. Vez ela vem de avião, vez ela vem de carro, vez ela vem em carreta. Né? Então ela vai mudando a forma de atuar, a forma entre eles se comunicar. E também com a própria tecnologia, né, doutor? Hoje a gente vê, basta ligar a TV, vários golpes do Pix. Sim. Agora os bandidos vão se atualizando. Agora voltando nessa questão de delegado, qual que é a diferença de um delegado, enfim, comum para um regional? Porque o senhor também, para quem não sabe, doutor Carlos, já foi o nosso delegado regional aqui. Então, nós temos dentro da carreira níveis, né? E aí a gente começa, um delegado entra como delegado substituto, depois ele vai a delegado titular, especial e geral, né? Dentro da carreira. Isso aí é uma promoção que ele vai ter dentro da carreira. E aí, dentro desses níveis de carreira,
Quando você atinge o nível geral, especial para delegado de polícia, você pode concorrer ao cargo de delegado regional. Mas eu falo muito assim, quando você se destaca na profissão, no dia a dia, nas investigações, operacional, você ganha como presente uma delegacia regional. Eu acho que não deveria ser assim. Você deveria formar gestores, porque é muito diferente a questão de a prática investigativa, operacional, para você lidar com o dia a dia administrativo, né, da sua unidade policial, lidar com pessoas, com o público mais de perto, né? O regional ele atua mais na parte de gestão. Sim, o delegado regional, além de Ituiutaba, ele coordena mais 6 comarcas, né, mais 5 cidades, então uma área grande, e tem vários policiais lotados ali. Ele vai gerir e dar o funcionamento como ele acredita que seja melhor, né? Tem a questão de escala de plantão, sim, tudo é delimitado pelo regional. Sim, plantão, a questão de punição, né? A questão de poder hierárquico, tem tudo isso. E a questão administrativa, fazer a delegacia funcionar. Mas eu sempre, além dessa questão administrativa, eu sempre gostei de, mesmo sendo delegado regional, continuar investigando. Doutor Carlos, e nesses anos aí como delegado, nesses vários anos, qual foi o caso de maior repercussão que o senhor já trabalhou? Aquele caso que o senhor se lembra e fala, nossa, esse caso foi o maior que eu já trabalhei. Olha, eu já trabalhei em alguns, mas sempre, eu acho que o que mais trouxe repercussão, talvez seja 2 casos, tanto da Gleiciara, né, que foi aquela moça que teve o filho retirado, ela estava grávida, teve o filho retirado, foi morta. Foi muita comoção social. Foi colocada, eu vi até o júri lá dessa. Foi colocada numa lagoa aqui em Ituiutaba, né? E felizmente eu trabalhei junto com a doutora Roberta, que hoje é promotora de justiça naquele caso, né? A gente conseguiu prender todos os envolvidos e o mais, acho que fechou com chave de ouro. A gente recuperou a criança com saúde, né? E pôde colocar aos cuidados da avó materna. Então ele foi de muita comoção. E teve o caso da Sueli. O caso da Sueli também foi um feminicídio que aconteceu aqui, né? Eu me recordo. Aqui da igreja, o senhor trabalhou nele? Não, né? Não trabalho, foi do homicídio. Sim. Aquilo eu não trabalhei diretamente nele. Eu era regional, a doutora Roberta que trabalhou. E do da Sueli foi um feminicídio, ela ficou desaparecida o corpo, né, por 51 dias. Muita cobrança da imprensa, muita cobrança da sociedade. Eu acho isso super válido. Foi aquela do lixão? Né? Sim. Não. E aí, cobrando, eu tinha certeza que no primeiro dia ela já havia sido morta, mas eu precisava de dar a resposta de qualidade. Não bastava, justamente. Não bastava eu falar, vou prender ele aqui sem provas, né? Então a gente pediu muitas medidas cautelares, a gente monitorou os envolvidos por bastante tempo. Qual que é esse caso? Eu não me recordo. No caso da Sueli, ela tinha um amante. Na realidade, o autor tinha ela como amante, ele tinha uma esposa, né, uma namorada, e ela começou a cobrar dele, ela descobriu, começou a cobrar dele, e ele tentou se separar da Sueli, e a Sueli querendo continuar o romance e tudo mais, e por conta disso ele falou assim, não tem como eu ficar com as duas. E aí ele resolveu por fim, com a ajuda de um outro autor, resolveu sequestrar ela, dopar ela, levar ela até uma amante. A amante. Sim. Conheceu ela fazer o transporte, ela trabalhava numa granja aqui em Ituiutaba. E aí ela ficou desaparecida, né? Isso ganhou grande repercussão aí a nível nacional. E aí a gente, com 51 dias após o desaparecimento do corpo, a gente já com as prisões já deferidas pelo Poder Judiciário, a gente aguardou um momento, a gente não sabia se a gente ia até o estado do Tocantins para prender o autor, o mandante e executor, mas a gente achou por bem esperar com os monitoramentos nossos. Para que ele entrou no estado de Minas Gerais, a gente conseguiu efetuar a prisão dele, né? E posteriormente os outros que já estavam presos aqui, a gente falou, olha, infelizmente está aqui, as provas estão aqui, não tem outra situação. E eles que confessaram onde estava o corpo? Porque Sim. Eu não me lembro, foi eles que confessaram. Depois a gente conversar com ele, fazer o interrogatório, ele viu que não tinha, como diz mais, por onde fugir, as provas estavam ali,
e ele nos levou até uma mata aqui, mais ou menos 15 quilômetros de Ituiutaba. Naquele primeiro momento a gente já chegou lá, já era 5h30 da tarde, não conseguimos localizar o corpo. Aí no outro dia cedo a gente foi até lá e localizou o corpo da Sueli, que estava morta lá. E nessa região vocês não tinham nem pensado em procurar nessa região? Não, a região é muito, como disse, você fica muito sem saber. Sair procurando a ermo não adianta. A gente estava dentro de uma mata fechada e a gente não conseguia encontrar o corpo dela ali na mata, sabendo que ela estava ali. E ele indicou, falou, tá no lugar tal. Vocês, Sim. Mesmo no local, vocês ainda ficam... A gente teve um pouco de dificuldade, uma mata muito densa, fechada. Não, eu me confundi. Eu pensei naquele caso que escavaram. Parece que a pessoa tinha cometeu um homicídio, jogou dentro de um cano, de uma esse bala. Outro caso aí foi também mais recente. Escava muito, né? Um duplo homicídio, né, aqui em Ituiutaba. Isso. Onde os autores, após matarem esses com arma de fogo, partiram o corpo ao meio, né? Levaram um dos corpos até o lixão ali, o aterro sanitário, numa profundidade de mais de 50 metros. Era muito fundo. E eles cavaram 50 metros? Não, tinha uma manilha. Uma manilha. E jogaram dentro. A gente teve uma pá hidráulica que trabalhou lá por 2 dias para a gente retirar o corpo. Enquanto a gente não conseguiu retirar o corpo de lá, a gente não demos por encerrado o nosso trabalho. A gente já tinha prendido os autores com confissão, já tinha achado o outro corpo que tinha sido jogado numa mata, mas aí a gente falou assim, agora a gente precisa tirar esse corpo aqui e entregar para a família. Realmente, é uma profissão, hein, doutor? É uma profissão que tem que gostar muito. Doutor, mas fala mais um pouco aí, um caso prático também que teve assim, de repercussão de drogas, tem algum? Sim, já tivemos muito caso de drogas, né? A gente tem uma equipe muito boa aí para investigação de tráfico de drogas. Me recordo de um que a gente estava monitorando um veículo que saiu lá do Paraná e vinha para Ituiutaba, né? E aí, em dado momento, a gente perdeu o contato com aquele veículo e não encontrava mais. Pensei, olha, acho que a gente perdeu o serviço. Esses crimes que vêm de fora, geralmente, contrabando, tráfico, geralmente vem com um batedor, né? Sim, muitas das vezes vem com um batedor, né? Aí tem que ter a experiência. Que é aquele carro que vem na frente, que se tiver algum blitz, alguma coisa, ele vem avisando. Né? E aí foi o seguinte, a gente conseguiu um sinal em Jales, o último sinal. E eu falei assim, olha gente, nós estamos aqui já há mais de 8 horas esperando. E essa questão, o sinal através do celular deles? Esse sinal de fumaça. Tem vários tipos de monitoramento, né? Sim. E a gente, como diz, não prefiro nem citar, mas a gente estava monitorando o veículo. Não vamos dar ouro pro bandido, né? Com certeza. E aí parou esse sinal em Jales, e a gente estava 8 horas ali naquele trevo da Campina Verde, esperando, uma dificuldade, uma fome danada. E aí a gente resolveu, falei assim, olha, vou ficar aqui, e solicitei com a equipe deslocasse até Jales para verificar, né, aquele último sinal, onde poderia estar. E aí o pessoal deslocou para aquele local. Aí chegando lá me passou a situação. Olha, aqui perto tem um comércio, aqui tem um motel, tem não sei o quê. Falei, olha, nós podemos dar uma olhada nesse motel aí. O instinto delegado falou assim, pode dar no motel. E aí quando a gente olhou num dos quartos, o carro estava lá. E era o carro monitorado? Era o carro monitorado. Aí a gente, nessa ocasião, contou com um apoio fenomenal da Polícia de São Paulo lá, de Jales lá, a equipe ponta firme lá. Aí a gente deslocou a equipe daqui que estava lá no trevo ali, falou assim, agora nós vamos para lá. Vamos torcer para essa droga estar lá. Aí o pessoal deu uma olhada no carro, olhou, falou assim, olha, eu acho que alguém pode ter vindo aqui e já tiraram a droga. Aí dá aquela frustração, né? Era grande quantidade? Era uma faixa de 30 quilos de cocaína, mais umas 4 armas de fogo que tinha no veículo. E a gente deslocou, a gente até acionou o Corpo de Bombeiros de São Paulo. E a gente estava até pensando em utilizar esse carro aqui, descaracterizado, mas o pessoal do Corpo de Bombeiros chegou e partiu esse carro no meio. A gente conseguiu achar lá 30 quilos de pasta base de cocaína, mais 4 armas no carro, mais 4 armas de fogo. Estava bem escondido. Muito escondido. Igual eu falo, o
traficante, ele pensa também, ele raciocina, quer saber onde a polícia não vai encontrar, o que eu posso fazer para dificultar. Mas nesse dia. E coloca até em lugares assim que fica incrédulo. Não, tava aqui nesse local, mentira. E por último, agora foi um caso, até com 50 quilos de pasta base de cocaína, a gente vinha monitorando um veículo, vinha da Bolívia, tinha saído da Bolívia, cortou o estado do Mato Grosso todo, e a gente montou um aparato com a Polícia Rodoviária Federal, a PM e a Polícia Civil. E aí, em dado momento, esse veículo percebeu que estava sendo monitorado e já seguido, né? Já estava quase entrando aqui no estado de Minas. A intenção era deixar ele passar a ponte e a gente efetuar a prisão, né? Mas ele percebeu isso e entrou para a cidade de Paranaiguara e ingressou na zona rural. Aí o pessoal me ligou e falou assim: infelizmente perdemos. Aí eu fiquei muito, falei, não tem condição, nós não podemos perder isso aí. Aí quando eu fui outra equipe, falou assim: acabamos de topar com eles novamente, iniciaram uma nova perseguição. A turma da Polícia Civil foi fenomenal, o pessoal estava numa caminhonete alta e eles num Corolla conseguiram perseguir eles mais de 10 quilômetros. Em zona rural. Zona rural. Em dado momento, o condutor da caminhonete perdeu o controle, capotou o veículo e, para surpresa de todos, ele saiu do veículo e antes que os policiais civis chegassem, ele conseguiu ingressar numa plantação de milho e a gente não conseguiu encontrá-lo. Mas conseguimos fazer a apreensão de 50 quilos de pasta base de cocaína. Foi um trabalho aí também da PM, da Polícia Rodoviária Federal, e a gente contou com o apoio também da PM de Goiás. Então, o crime do tráfico de drogas, muitas das vezes você vai pensando num modo de atuação, mas ele muda no decorrer das diligências. Né? Um crime, a gente falou aí do homicídio, agora do tráfico, dentre esses, vários tipos de crime, tráfico, estelionato, furto, roubo, qual que é que ele tem um grau de dificuldade maior? Cada um tem sua particularidade, né? São objetos de investigação diferentes, mas, por exemplo, um estelionato é um crime, às vezes, que tem um grau de dificuldade maior ou não, ou o tráfico, que é por causa dessa monitoração. Do requinte do bandido. Não, assim, no objeto geral do crime, né? Para apurar como delegado, qual que é o tipo de crime, assim, que dá mais trabalho? Igual o tráfico tem que ter essa investigação, tem que fazer esse monitoramento. Quando fala que está monitorando o carro, eu penso que a gente vê muito fio, né? Alguém foi lá, colocou um rastreador lá no carro e o carro está vindo. Mas qual o grau de dificuldade aí dos crimes que é? Olha, eu sempre falo que o crime que é premeditado, que você tem condições de percorrer o caminho até finalizar ele te traz muito mais dificuldade para apuração. E o crime de estelionato é um desses. A pessoa falsifica um documento, a pessoa falsifica um e-mail, ela usa um computador diferente, um endereço de entrega diferente. Então é um crime que dá muita dificuldade. Agora, crimes que são cometidos ali no calor da emoção, igual o homicídio, o crime de roubo, nem sempre o autor tem o controle total da situação, né? Ele vai deixar uma pista. E teve um crime de homicídio aqui em Tiltaba em questão, que foi um crime premeditado, né? Que foi a morte do mototaxista, do Leandro, que foram planejado ela antes, que nos deu muito trabalho, mas a gente ficou ali mais de 8 meses de investigação, né? A gente conseguiu fazer um inquérito que eu acho que um dos inquéritos, melhor atuação que eu tive e minha equipe nesse inquérito, e a gente conseguiu pelo menos 2 desses autores aí serem indiciados e hoje são denunciados pela justiça. E nesses crimes aí, doutor, o senhor já passou por situações, lógico, todas são de risco, mas situações de troca de tiros, enfim, de situações assim que o senhor pensou, nossa, hoje o negócio, a batata tá assando aqui. Acho que todo policial tem essa, né? Que sai de casa, né? Às vezes com essa incógnita de voltar, né? Aquela gíria, né? Todo policial sai de casa, mas não sabe se volta. Isso é uma máxima ou realmente existe muito isso? Hoje eu estou saindo e não sei se... Olha, eu sempre falo para a minha equipe, a gente tem que ter o controle da situação, controle de superioridade numérica e controle da situação. Quem tem que ser surpreendidos tem que ser os autores. E nesses casos, muito difícil você ter uma contra-resposta. Não vou falar que não vai ter, né, porque existem pessoas e pessoas, né?
mas nas ações que a gente teve, planejadas, a gente nunca teve um dissabor. Eu sempre falo, não desacreditem de nenhum bandido, por mais perrapado que ele seja. A gente já viu aí escrivão, delegado, investigador sendo morto dentro da delegacia, depois da PM entregar o autor ali e o cara tá com a faca no bolso, na cintura e matar o policial. Então eu sempre falo, nunca desacreditem, né? Revistem, olhem, mas tem situações que a gente vai fazer diligências que fogem, como eu disse, do planejado. Já passamos situação de imaginar, olha, a gente está nessa situação aqui, que o veículo ali pode ser o batedor, pode estar armado, vai ter troca de tiros, e a gente tem que ir preparado para isso. Sim. Né? Se tiver que morrer, que morra o bandido. Com certeza. Mas nunca tive assim uma ocasião de troca de tiros com nenhum bandido, não. Assim como o crime premeditado é o mais difícil, né? Uma ação premeditada, uma ação planejada também, ela tem a chance de dar certo é muito maior. Com certeza. E, doutor, agora fugindo um pouco aí desse clima tenso, e qual foi a situação mais hilária que o senhor já passou? Aquela situação assim que o senhor não acreditou, o senhor falou, gente, isso não está acontecendo na minha frente. Não é coisa possível uma situação dessa. Porque toda profissão a gente passa por essas situações. A parte mais grossa, vamos dizer assim, aquela parte difícil, de calor do momento, você adrenalar, até nós como advogado temos, sim. Mas também tem a parte cômica, né? Aquela parte hilária. O senhor teve até que sair do ambiente para não rir lá na frente. Eu me recordo que eu estava num plantão. Plantão você trabalhou o dia todo, isso era de madrugada. Tinha um preso lá que ele gritava, ele batia a cabeça, e ele xingava, e ele chamava o delegado, chamava todo mundo. Eu falei assim, eu vou lá dar um jeito nesse preso. E cheguei lá e falei bravo com ele. Eu falei, eu sou o delegado de plantão aqui e você está desvirtuando aqui meu trabalho, que não sei o quê. Aí ele começou a gritar e eu falei, olha, não tem jeito, né? Não vou entrar lá dentro da cela e fazer mais nada com ele. Você achou que ele ia diminuir? Não, ia me respeitar, né? Tem uma história também de uma investigação há muitos anos aqui em Tiltaba, que um certo policial chegou numa cena de crime e estava lá o cadáver já todo esparramado pelo chão, e o policial foi lá, pegou um algema e colocou no defunto e colocou na goiabeira. Algemou ele na goiabeira e falou, mas pra que isso? Falou, vai que ele foge. Realmente tem história aí pra... Você vê que ele coloca há muitos anos, né? Já pra tentar tirar de quem não for o 60 não, né? Mas será que não? Vários amigos aí na Polícia Civil aí, um grande abraço para todos aí da Polícia Civil. E doutor, e como que é nós sabemos que a profissão de delegado é uma profissão que gera assim grande pressão social, enfim. E também, como que é aquela pressão interna, aquela pressão que a gente não vê? Porque a pressão social, todos nós estamos vendo. É um crime de repercussão que passa no jornal, que a gente abre na internet e está todo mundo falando disso nos grupos de WhatsApp. E aquela pressão interna, ela existe, aquela pressão de, enfim, superiores, aquela pressão interna em cima do delegado? Sim, eu falo que polícia não é para qualquer um. Além de você ter que gostar do que faz, né? Tem a cobrança externa, né? E tem a cobrança interna também, por metas, né? Cumprimento de metas. E eu, quando cheguei na polícia, eu pensei que, como diz, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer de tudo, eu vou abraçar, eu vou resolver. Mas hoje eu já sinto essa dificuldade. O corpo não reage da mesma forma, mas sua mente, principalmente, não reage da mesma forma. Então a cobrança ela existe, né? E pela falta de pessoal que nós temos hoje, a Polícia Civil do Estado trabalha com 50% do efetivo que previsto por lei. Nossa, complicado, hein, doutor? Então isso deságua. Rosema, vamos ajudar a nossa Polícia Civil. Mas eu tenho certeza que ele está vendo as nossas dificuldades. Podia falar podia, sem problema. Ele está vendo as nossas dificuldades aí, tem estudado. Tem ajudado muito o Estado também, né, doutor? Vai abrir um concurso agora, mas esse desfalque que a gente tem na polícia aí, ele sobrecarrega demais nossos policiais.
o índice de suicídio na polícia é muito alto. Sim, eu vi uma pesquisa recente. De afastamento, problema psicológico também muito alto. Então, hoje a gente, como diz, a gente é cobrado, claro que a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas hoje as dificuldades... A estrutura não auxilia tanto. Exatamente. Mas a gente acredita que dias melhores virão. Deus quiser. Doutor, para encerrar esse último bloco do nosso podcast, a gente adota ele como os conselhos, né? O conselho que o Dr. Carlos dá. Primeiramente, eu queria saber qual o conselho que o senhor dá para os advogados. A gente sabe que nós temos prerrogativas, né? Enquanto advogados, o artigo 7º do EAOAB traz lá quais são os direitos do advogado. Só que, como novamente retomo aqui no último podcast, o Dr. Paulo, a gente perguntou como que é o advogado ali atuando, ele falou assim, na delegacia, por exemplo, tem que tomar cautela, porque o PM que acabou de prender está adrenalado, você não pode chegar lá já... Às vezes é uma pessoa que trabalhou o dia todo, um plantão, está dobrando o plantão. Sim, como pro advogado. A gente até perguntou, por exemplo... Iniciando, muitos colegas aí também estão iniciando. E quem está iniciando hoje tem sempre aquela paixão, às vezes, por eu exercer algum trabalho diferente, alguma coisa na área criminal, para aquela pessoa que está iniciando na advocacia. O que o Dr. Carlos aconselha a esse advogado, esse recém-formado, Então, como eu disse, advogado para mim é essencial, né, a prestação da justiça, né, o emprego da efetiva justiça, mas claro que existem fases na diligência policial, né? Tem um trabalho da polícia militar, que é efetuar a prisão, realizar as diligências, né? E após eles finalizarem esse boletim de ocorrência, que é encaminhado para a Polícia Civil, né? A partir desse momento a gente vai olhar as questões de formalidades, questão do preso, física do preso, conferência de objetos, né? E a gente vai receber e tomar para si a responsabilidade daquela ocorrência e a custódia do preso. Aí sim entra a liberdade que a gente dá aos advogados, de estar entrevistando com o preso, né? De estar acompanhando as oitivas, né? Que é um ato público, né? Mas por vezes a gente talvez ou outra é surpreendido aí por alguém que quer tolher. Claro, essa liberdade, ele fala que está sendo tolhido a liberdade, mas talvez não chegou o momento dele estar prestando a sua função ali como advogado. Mas eu sinceramente, não tive problema com advogado, raramente tenho problema com advogado nessa questão, até porque sabem do gosto que eu tenho em estar trabalhando com os profissionais da Ordem do Advogado do Brasil. Então é tranquilo, mas vez ou outra acontece. Mas o que eu falo é isso, todo mundo vai ter a sua hora de atuação. Sim. Né? Eu tenho certeza. Aguardar com paciência, com respeito a todos que estão ali no ambiente de trabalho. A gente não pode tolher o direito do advogado de não se entrevistar antes do interrogatório. A gente tem que deixar o advogado entrevistar o preso, né? Um tempo razoável ali para ele estar conversando com o conduzido. E quando ele for levado à presença da autoridade policial, ele já entrevistou com o detento ali e vai acompanhar ali o interrogatório. Perfeito. E Dr. Carlos, qual que é aquela dica de ouro, aquela dica para você que deseja, que tem aquele sonho de se tornar um delegado de polícia? Qual que é aquela dica de estudo, aquela dica de rotina que o senhor tem para esse estudante, ou às vezes aquela pessoa que já formou e está nessa luta? Porque nós sabemos que hoje o concurso público é uma persistência, é uma luta, né? Exatamente. A faculdade, quando a gente entra na faculdade, ou a gente quer ser juiz, promotor ou delegado. E se falar que é estadual, não, tem que ser federal, né? Mas não é uma vida fácil, né? A gente sabe. Eu ainda quero criar uma palestra que vai chamar assim, delegado ou promotor? Porque ninguém fala em advogado. Não é delegado, juiz ou promotor. É um dos três. É a tríade. Então é isso, a pessoa entra para a faculdade tendo uma visão totalmente distorcida da realidade, né? Talvez ela não se dedica o tanto que é necessário para ela almejar e alcançar o que ela busca, né? Eu acho que primeiro passo, fazer uma faculdade, são 5 longos anos. A chance, você dedicando nesses 5 anos aí, você vai absorver muito conhecimento,
Então, eu acho que a faculdade fenomenal. Tem que ter disciplina, né? Sim. Porque tem várias coisas na faculdade que tem que estar aí para te desvirtuar do caminho, tirar do caminho. É o momento de você adquirir muito conhecimento. Tem vários professores feras lá, eu tive mestres lá sensacionais, né? Então, e depois que sair da faculdade, né, focar, ter um foco, eu quero seguir a carreira policial, eu quero ser delegado de polícia. Pegar os editais, né, anteriores. Tem muda de um edital para outro, mas né? vai Por isso mudar que o senhor fala do foco, né? Sim, vai mudar alguma coisa ou outra, né? Focar e ver o que a banca, por exemplo, de Minas, o que ela cobra mais, né? Qual que é o livro, a doutrina que é adotada, que tem caído nos questionamentos, né? Então é importante a gente focar e dedicação, porque são 50 alunos lá dentro da sala de aula. Aqueles que forem dedicar, que tiverem, vai ter o tempo privado, não vai poder sair com os amigos, né? Vai ter que perder o final de semana, mas lá na frente vai ser recompensado. Abdicar de pequenas recompensas para futuras recompensas. O famoso maiores, né? de bingo em bingo se enche o balde. Exatamente. E eu acho que é importante também fazer uma autocrítica, né? Procurar um especialista para ver se é aquilo mesmo que você quer. Eu lembro que o senhor, no meu primeiro período de faculdade, convidado pela doutora Nicolina, foi lá na faculdade, se apresentou como delegado, falou os prós, os contras da profissão, e naquela época já deu o start, né, da gente de pouquinho em pouquinho estudar para no final do curso a gente já tá com uma bagagem boa, né, não utilizar o curso somente para assistir a aula, e sim para aprofundar conhecimento. A doutora Nicolina, a professora que nós tivemos lá ao longo dos 5 anos, né, eu me recordo que ela quase fez eu abandonar o curso de Direito. Ela aplicou uma prova de introdução ao estudo de Direito. Nossa. E eu sempre bem nas provas, tal, 80, 70, 90. E eu fui fazer uma prova com ela, tirei nem 5%. Ela veio e sentou, não, meu filho, fica tranquilo que isso aí acontece. E aí dediquei, né, estudei. No final, a única prova final, que na época tinha prova final, que eu peguei foi a da Nicolina. Mas eu acho que isso me... Raskelsen, ela ama. Mas eu acho que isso me deu um puxão de orelha, falou assim, olha, sim, precisa dedicar mais. E hoje eu tenho ela, falo sempre com ela, uma excelente pessoa. Sim. Dr. Carlos, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, engrandeceu muito aqui o nosso podcast, o nosso debate, porque várias pessoas veem um delegado de polícia como uma coisa muito distante, uma coisa que às vezes é até inalcançável. Então a gente conversando, mostrou ser muito palpável. Isso, né? que é uma coisa que realmente você pode conseguir, você tendo ali aquela dedicação. O Dr. Carlos, igual falou aqui para nós brilhantemente, da onde ele veio, como foi. Então nada é fácil, nada cai do céu, né, doutor? Sempre a gente tem que lutar por aquilo que a gente está querendo. Eu sempre falo, delegado de polícia, juiz de direito, promotor de justiça, ali tem uma pessoa investida no cargo. Sim. Ele está desempenhando a função do Estado que lhe concedeu. Então a gente aqui é um preposto da sociedade. Então isso é muito tranquilo. Nunca subiu na minha cabeça a questão, eu sou delegado, que não sei o quê. Mas tem isso. Tem uns que ficam. Mas depois a ressaca moral bate e ele raciocina. Tá. Dr. Carlos, uma honra ter o senhor aqui. Foi engrandecedor para o nosso podcast, para as pessoas terem mais noção aí do que um delegado de polícia faz, da rotina, do cotidiano. É uma honra muito grande. As considerações do senhor? Eu que agradeço demais o convite dos doutores aí. Para mim é uma honra e parabenizá-los aí pelo programa, né? Vocês trazem à sociedade, né, o que desempenha um delegado, um juiz de direito, um advogado, né? Eu tenho certeza que vocês vão correr por vários cargos e áreas aí. Então, parabenizar vocês por essa iniciativa aí. Tem acompanhado aí as entrevistas. Agradecemos. Então, de parabéns. Muito obrigado, doutor. Doutor Carlos, agradeço novamente a presença do senhor. Sei que é difícil, o senhor despendeu um tempo, a vida do delegado é corrida, né? Vemos o senhor, a pessoa humilde que se dispôs para vir aqui, estava trabalhando antes, né? Agradeço muito aqui a presença do senhor. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast, fiquem ligados. Quinzenalmente a gente vai estar colocando os programas aí no YouTube.
Não esquece de curtir, ajude a gente a crescer o canal, curte aqui, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, que vai fortalecer bastante. Para fortalecer a gente nessa nova empreitada, nesse novo Grande podcast. abraço a todos. Um abraço a todos.